A cárie dentária não começa evidente, mas sim discreta. O esmalte é coberto por um biofilme de bactérias e resíduos. Ao metabolizar açúcares, as bactérias produzem ácidos que alteram o equilíbrio químico do dente. Os ácidos dissolvem a hidroxiapatita, iniciando o desgaste invisível. Então, surgem microfissuras, que permitem a entrada de bactérias. Na dentina, a progressão acelera pela maior porosidade. Se atinge a polpa, surgem dor e inflamação devido aos nervos e vasos sanguíneos. A cárie é um processo que envolve bactérias, açúcares e desmineralização. Sinusite é um verdadeiro festival de desconforto, e se você a sofre, seus seios nasais estão inflamados e cheios de muco infectado que arruinará seu dia. Isso acontece quando essas cavidades de ar no seu crânio ficam obstruídas com muco, bactérias ou vírus, transformando seu rosto em uma panela de pressão. Ignorar isso é um erro grave que só piorará as coisas. Primeiro você sentirá uma dor facial intensa ou uma pressão insuportável, como se alguém estivesse pressionando com força suas bochechas ou sua testa. Depois seu nariz ficará completamente entupido ou escorrerá sem parar. Às vezes ambas as coisas ao mesmo tempo, o que é um pesadelo. Você pode ter dores de cabeça que batem como um martelo, especialmente ao se inclinar para a frente. Se sua mucosidade for espessa, amarela ou verde, é um sinal de alerta máximo de infecção. Se além disso você sentir um mau cheiro, é o acúmulo nos seus seios nasais, dando-lhe um hálito muito desagradável. Alguns podem ter febre ou sentir-se totalmente exaustos, como se tivessem sido atropelados por um caminhão. E se seus dentes doem, são esses seios superiores que estão te afetando. Não espere mais e vá ao médico imediatamente ou continuará sofrendo essa dor todas as manhãs. Esse siso não ia sair inteiro. Veja o que a gente tem que fazer para removê-lo. Quando o siso está dentro do osso e precisa ser removido com uma cirurgia, precisamos de uma técnica e um planejamento muito bem feito. Eu vou mostrar aqui várias maneiras que podem acontecer. Depois da anestesia, precisamos fazer uma inserção na gengiva para ter acesso ao dente. Muitas vezes nesse momento precisamos desgastar o osso ao redor do dente antes de desgastá-lo e parti-lo ao meio. Quando acontece a divisão do dente, nós conseguimos reparti-lo e tirar por partes. E nós fazemos isso para ter uma remoção mais segura desse dente, sempre tomando cuidado com a inervação ao redor dele. Tira uma parte e depois tira a outra. Apesar de ser uma cirurgia comum, ele não é um procedimento banal. Quando o dente está muito próximo do nervo alveolar inferior, pode ocasionar uma parestesia, que é a falta de sensibilidade nesta região. Também pode acontecer inchaço, dor e uma inflamação chamada alveolite, principalmente em dentes que estão cariados. A maioria escova os dentes, mas quase ninguém sabe o que realmente acontece depois. No momento em que a escova toca seus dentes, a placa oculta começa a se desfazer. As bactérias perdem a aderência e suas gengivas começam a se acalmar. A sensação de frescor não para na boca. Ela desce pela garganta, protegendo seu hálito, sua digestão e até o que entra na corrente sanguínea. Cada escovação bloqueia cáries antes de surgirem, reduz bactérias nocivas antes de se espalharem e ajuda a proteger seu coração sem você perceber. 2 minutos e todo o seu corpo sente a diferença.
shot in my soul. Sun's still rising, but my heart's on the road. Trouble tried to knock me off my lane, but grace showed up and broke them chains. Ain't gotta see it, I still believe God done worked that thing for me. Joy in my step, peace in my mind. I got faith and I'm doing just fine. I got faith. Got faith, can't nobody take it. Storms may come, but I still praise Him. Every mountain gonna have to move, 'cause I got faith and nothing to prove. I got faith. Yeah, I got faith. Oh, I got faith. Yeah, I got faith. Yeah, I got faith. I think I'll take my whiskey and leave. My coffee black and my bed at 3. You're too sweet for me. Esse vídeo gerado por IA ele é muito legal porque ele mostra exatamente todas as etapas de cicatrização depois que a gente tira um dente. A primeira etapa é a formação do coágulo. E em aproximadamente 60 dias, o corpo vai transformar esse coágulo em gengiva por fora e osso por dentro. Sem coágulo, a gente não tem cicatrização. O osso, então, passa por um processo de remodelação. E é por isso que muitas vezes a gente espera um tempo para poder fazer os implantes. Quando esse osso estiver bonitinho e bem cicatrizado, aí sim a gente pode fazer a colocação do implante. Mas o processo não acaba por aí. A gente tem que aguardar mais um tempinho para formar osso em volta das espiras do parafuso. Esse período é chamado de osseointegração, que é quando finalmente o implante gruda no osso. E por fim, depois de todo esse processo, a gente consegue colocar uma coroa em cima desse parafuso. E você, sabia que era assim o processo de cicatrização? Se você sofre com sinusites frequentes, fica até o final desse vídeo que eu vou trazer uma informação muito importante para você. Na grande maioria das vezes, as pessoas associam sinusite com quadros virais e respiratórios, gripes e resfriados. Mas, para aquelas sinusites crônicas em que o paciente já foi no médico diversas vezes e não teve um resultado satisfatório, o que pode estar sendo negligenciado nesses casos? São as avaliações de dente. Sim, gente, dente pode causar sinusite crônica e é muito mais comum do que se imagina. E existe nome para isso. Essas sinusites são chamadas sinusites odontogênicas. Elas acontecem principalmente por conta de dentes com canais tratados em molares superiores. E eles geram a sinusite porque essas raízes têm uma proximidade muito grande com o seio da face. São dentes que geralmente têm uma infecção prévia, que a gente já consegue avaliar ou numa radiografia ou em uma tomografia. E, inclusive, alguns dentes têm a raiz dentro do seio da face, fazendo uma comunicação de uma área com a outra. Portanto, um dente com canal tratado e com uma infecção na raiz, ele pode sim fazer com que aquelas bactérias do dente contaminado migrem para o seio da face, no caso, o seio maxilar, provocando uma sinusite odontogênica. E na grande maioria das vezes, isso tem uma solução muito prática e muito rápida, que é fazer a extração desse dente infectado. E quando diagnosticada, tem que ser feito o quanto antes, porque isso é muito mais grave e muito mais sério do que se imagina. Se o paciente ficar com essa infecção, que muitas vezes ela passa despercebida, o paciente pode sim ir para uma UTI e pode eventualmente morrer por conta de um dente com canal tratado infeccionado. Perder um dente não é apenas uma questão estética. Isso provoca uma mudança estrutural dentro da sua mandíbula. Quando um dente é perdido,
O osso que ficava abaixo dele deixa de receber o estímulo natural da mastigação. Sem esse estímulo constante, o organismo entende que aquele osso não é mais tão necessário e ele começa a se reabsorver gradualmente, perdendo volume e densidade. Enquanto isso acontece, os dentes ao redor começam a se mover lentamente para ocupar o espaço vazio. Esse deslocamento altera o alinhamento natural da arcada e muda a mecânica da mordida. Com a força da mastigação sendo distribuída de forma irregular, alguns dentes passam a receber mais pressão do que deveriam. Além disso, o dente da arcada oposta pode crescer além do normal por não ter mais contato, desregulando ainda mais a mordida. Com o passar do tempo, todas essas mudanças podem afetar a estrutura da mandíbula, a eficiência da mastigação e a estabilidade da saúde bucal.